bem-vindos aqui uma vez mais nos estúdios Jam Podcast. Eu sou o Jam e vou apresentar para vocês uma terceira temporada onde a gente vai falar de espiritualidade, fé e religião. E hoje temos um convidado que, através da história dele e da sua sabedoria, certo? Vamos explorar um pouquinho da Bíblia, vamos conversar um pouquinho da vocação, conversar um pouco da história. Então, com vocês, temos aqui o Padre Geraldinho. Seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios, Padre. Tudo bem? Tudo bem, Jean. Obrigado pela acolhida, né? Nossa saudação a todos aqueles que nos acompanham agora por esse podcast. Obrigado, Padre, pela sua presença aqui. Então, como eu estava falando com você agora, como eu comecei esse podcast aqui, foi um pouco danada, sabe? Porque eu cheguei aqui no Brasil e falei, vou fazer alguma coisa que tenha sentido da minha vida. E que é melhor que aprender com outras pessoas que tenham um pouco de sabedoria e fazer esse networking, né? Então, eu não sabia nada de podcast. Eu só sabia um pouquinho de fotografia, sabe? Mas foi uma inspiração e às vezes que eu chamo assim, o chamado de Deus, né? Quando a gente sente alguma coisa, um chamado no instinto das pessoas, eu senti isso, sabe? Sim. E graças a isso, o Senhor está aqui conosco nessa tarde fazendo esse podcast. Olha que bom, viu? Agora se sentiu o chamado. Exatamente. É importante ir fundo, né? Levar em frente esse chamado, essa missão, para que possa alcançar, né, as pessoas e tocar muitos corações e transformar vidas, né? Essa é a ideia, transformar vidas, chegar aos corações das pessoas. Então, o Padre Geraldinho, o senhor é da paróquia Coração de Maria, né? E também da capelania do HGP, aqui em Palmas, Tocantins. E o senhor, muito importante, trabalha um setor do HGP, que é um escritório da humanização. Como é essa parada que você tem aí, da humanização? Isso, olha, o HGP tem vários setores, né? É um hospital muito grande. E tem esse setor da humanização, né? O setor que eu faço parte com tantas outras pessoas, né? Então, eu fico em uma sala, né? A sala chamada do SICAV, que é o Serviço de Capelania e Voluntariado. E a gente ali faz um trabalho humanitário, né? Um trabalho de acolhida àqueles pacientes que mais precisam, que mais necessitam, através de entrega de doações, né? A gente tanto recebe doações como entrega doações. E a gente sabe que às vezes as pessoas são acidentadas e chegam no hospital, nem a roupa que eles têm serve mais, né? Por causa dos procedimentos que tem que ser feito. E aí a gente ajuda com as doações de roupa, doação de material de higiene, né? Às vezes muleta, cadeira de roda, todo esse material que a gente recebe também por meio de doações, por meio da Associação Amigos do HGP. Então a gente vai recebendo essas doações dos voluntários, várias pessoas, vários parceiros, né, que nos ajudam para que a gente possa humanizar mais o tratamento, humanizar mais a acolhida, né, lá no hospital. É importantíssimo esse trabalho de vocês aí, né? Porque muitas pessoas não dão conta cada história que tem nesse hospital aí. Às vezes tem muita coisa que a gente nem percebe, né? Mas tem umas histórias humanizadoras que realmente vale a pena destacar. Sim, sim. E aí eu também atuo como regente do coral do HGP. Nós começamos o coral o ano passado, né, que faz parte do trabalho musical que eu realizo, né? E a gente faz apresentações com... Eu queria coisa. Eu vou ler coisa que publicamente faz marista, então aí tive muito contato com padres, com irmãos que são dessa diócese, por falar uma coisa. Então, mas eu achei nesse tempo
que eles eram muito rigorosos com as coisas. Eles têm muita tradição. A Igreja Católica, em geral, é muito tradicionalista, ou seja, não sai dos padrões como outras religiões. Eles têm o mesmo jeito de fazer as coisas. A mesma mesa que eu conheci desde pequeno tem até agora, no ano 2023, não muda. O que acha dessa situação? Você concorda, discorda? A igreja tem que mudar nesses novos tempos, porque, olha, o mundo está mudando, sabe? O que acha dessa situação? Olha, a igreja, ela passou por algumas mudanças, né? Nós tivemos, na década de 60, de 1962, 1965, o chamado Concílio Vaticano II, sim, né? Sim. Que já teve muitas mudanças, foi um processo bonito, né? Na tentativa de se aproximar mais da sociedade, né? De atualizar o seu discurso, atualizar um pouco seu modo de agir, né? Isso ajudou bastante, né? Um exemplo de mudança foi a passagem do latim para a língua vernácula, ou seja, a língua de cada povo, né? Isso foi uma mudança grande, né? O sacerdote celebrava a Santa Missa ali de costas para o povo, né? Voltado para o crucifixo, claro, e as costas para o povo. E a língua era em latim, entendeu? Sim. Então, depois do Concílio Vaticano II, houve essa mudança, né? Já foi uma grande mudança, né? Então, no andar dos tempos, a igreja vai percebendo isso, né? Agora, o que a gente percebe também é como cada sacerdote ou cada fiel vai vivendo a tradição da igreja, né? Vai vivendo a doutrina da igreja, né? É verdade que tem alguém que às vezes se prende muito em algum ponto, né? E acaba passando essa mensagem, essa ideia de muito conservador, muito tradicional, né? Isso é verdade. Então vai depender muito aí de cada um, como cada um vai lidando com a questão, né? Entendi. Então, padre, o tema central que comecei já a publicar nas redes sociais é sobre o livro do Gênesis. Por quê? Porque simplesmente eu comecei a ler a Bíblia, sabe? E quando a gente começa a ler a Bíblia, olha, a primeira coisa que um faz, né, é começar pelo começo, né? Então, já assisti outros padres, outros pastores que falam assim, não, começa pelo Novo Testamento. Mas como eu sou muito curioso, olha, que tem que falar Antigo Testamento também ter muita coisa interessante. Então eu comecei pelo livro de Gênesis. E aí no livro de Gênesis, olha, conta umas histórias assim maravilhosas. Então, assim, em geral, o livro de Gênesis, que o Senhor percebe que nos transmite para a humanidade? Bereshit bara Elohim, né? No princípio criou Deus. Exatamente. Né? Olha, desse processo de criação, né, é uma das passagens mais lindas da Sagrada Escritura, né? Então, quando alguém orienta para começar a ler a Bíblia do Novo Testamento, né, mas por causa de outras passagens, né, que às vezes dificulta, às vezes muita história, muitos dados, e acaba a pessoa tendo dificuldade de ler, né? Mas é claro que existem passagens maravilhosas. Essa mesmo da criação é uma das passagens mais importantes, né? A partir do Gênesis, a gente vai ter fundamento para compreender toda a Sagrada Escritura, né? A partir do Gênesis, você compreende também o Apocalipse, né? Então, é maravilhoso. A criação do homem mesmo, né? Deus cria o homem. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus, diz o Gênesis, né? E aí fala da dignidade do ser humano,
né? Mas nesse ponto aí, quando a gente lê esse passagem, será que o homem mesmo é a imagem e a semelhança? Porque, olha, eu penso assim, você vê tanta maldade no ser humano também? Ou seja, será que Deus também é bom, mas também tem um lado mau? Será que é assim Deus como nós? Ou será que a humanidade virou com um lado mais influenciado pelo diabo mesmo? Uma coisa assim. O que você acha disso? Nas origens, né, o homem não havia pecado, né? Não tinha pecado. Então ele era mais aproximado dessa imagem de Deus, né? Depois, com a entrada do pecado, né, o ser humano, claro, passou a se distanciar mais dessa imagem de Deus. Então, é claro que ficou mais difícil de compreender, né? Então, com a misericórdia de Deus, né, com a salvação, né, porque a salvação é justamente esse processo bonito, né, de restauração do homem, né? Através da salvação é que a gente passa por essa restauração para voltar a essa proximidade novamente com Deus. Então, por isso que a criação ela vai se completando com a salvação que é Cristo, né? Então, a gente precisa compreender dentro dessa dimensão. Sim. Agora, eu escutei por aí muitos psicólogos que falam que uma criança, desde que nasce, ela é bom por natureza. Entende? Ela não tem maldade. Só que a influência do entorno dela vai criando alguns padrões de conduta que vai virando em berros, essas coisas assim, e depois ela vai ficando assim, um pouquinho mais maluquinha, sabe? Mas, então será isso que a humanidade é bom por essência, mas temos coisas que nos fazem ser no contrário, né? Um pouco mais desviados desse caminho, desse padrão. E com a questão da liberdade, né? A liberdade humana também, o ser humano vai tomando suas decisões, né? Quanto mais nós vamos tomando decisões para o mal, né? Tomando decisões para fazer o mal, mais nós vamos nos apiorando, né? Mais nós vamos ficando piores, né? Vamos tomando decisões para fazer o mal às pessoas, vamos tomando decisões de fazer mal à natureza, vamos tomando decisões para nos afastar de Deus, né? Dos valores, das virtudes. Quanto mais nós vamos nos afastando dessas dimensões, mais piores nós vamos ficando, né? Por isso a importância da boa mensagem, né? Uhum. Por isso a importância de um podcast desse, sim, onde a gente pode ter a oportunidade de falar aqui para tantas pessoas, trazer uma mensagem de bem para tantas pessoas. É porque a gente fica com muita dúvida, né? Por exemplo, a questão assim de Cristo, que Cristo deixou a salvação, ou ele trouxe a salvação para homem. Mas no que sentido, Padre, se ele nos libertou do pecado, mas o mundo seguiu com a dinâmica do pecado? E olha como virou o mundo. Virou, parece que pior que antes. Então, a fala de muitas religiões, não tenho certeza se da religião católica, é que temos a vinda do Cristo novamente, que novamente nos vai libertar. Então, é uma esperança que muitos estão aí esperando, assim como uma promessa. Será assim? Que fala a religião? A Igreja Católica, ela tem essa mesma visão do cristianismo em geral, né? Cristo veio a primeira vez, né, no seio da Virgem Maria, cresceu, morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou, né? E ele mesmo disse que virá uma segunda vez como juiz, né, para julgar os vivos e os mortos, né? Então,
essa a promessa, é isso que a gente espera, né? Quanto à questão da salvação, né, tem uma comparação muito interessante. Somos convidados a uma festa, né, e ganhamos o bilhete, né? Todo mundo tem ali o bilhete. Só que você tem que pegar o bilhete e entregar para poder entrar na festa, né? Então, muita gente tem esse convite para a festa, mas não pega o bilhete e entra na festa, né? Essa é uma comparação bonita para com a salvação. Cristo inaugurou para nós essa festa da salvação. Agora, cada um de nós temos que também fazer a nossa parte. Cada um de nós temos que pegar o nosso bilhete, ou seja, que é viver a sua palavra, né? Colocar em prática os seus valores, colocar em prática ali as virtudes, os valores do Evangelho. E isso é a nossa parte, é o nosso empenho. A salvação, né, tem uma expressão muito bonita da teologia, é dom e tarefa, entendeu? É dom de Deus, mas é também tarefa humana. Sim. É também dedicação nossa a acolher essa salvação, receber essa salvação para que ela possa acontecer em nossa vida. Então, é esse o mistério da salvação. E aí cabe a todos aqueles que creem, né, pregar essa salvação, ensinar essa salvação de Cristo. Sim. Né? Olha, o Cristo falou assim, uma passagem da Bíblia: o paz os dou, a paz os dou, deixo a paz com vocês, né? Sim. Mas às vezes que penso também que Cristo também foi um revolucionário, e ele não sei se está citado assim na Bíblia mesmo, mas ele também trouxe a espada. Não sei se ouviu falar disso, que ele também deixou a espada. E uma confusão no mundo. E essa confusão virou muita coisa. Virou até em guerra. Virou também em que a própria Igreja Católica se tornara como, nesses tempos, né, da Idade Média, uma espécie de monopólio religioso. E quem não concordava com isso, olha, até guerra mandavam para lá. A Inquisição também foi um dos braços da igreja também para quem não estava de acordo era considerado herege. E coisas assim. E também virou uma diáspora de múltiplas religiões. Então, será que finalmente Cristo deixou a espada ou deixou a paz no mundo? Cristo deixou a paz, né? Cristo deixou a paz, e a paz que nós temos que acolher no nosso coração, e a paz que nós temos que pregar, né? Embora no decorrer dos tempos, né, alguns cristãos cometeram erros, né? Cometeram exagero, cometeram fundamentalismos e tantas outras realidades, né? O Papa João Paulo II, o Papa Francisco também foi um dos papas que mais refletiram sobre isso, né? Pediram também desculpa pelo erro dos cristãos, né? E nessa perspectiva de que não se cometa mais esses erros, né? Então é assim que a gente tem que caminhar. Nós que somos cristãos hoje, né? A gente tem que olhar para o passado, avaliar o passado, né? Colocar no presente aquilo que é a realidade mais bonita, mais pura da Sagrada Escritura, para podermos aí preparar um futuro melhor, né? Melhor do que foi, né? Essa é a perspectiva, né? E eu acho bonito essa perspectiva de reconhecer o erro dos cristãos, né? É bonito demais. E eu acho que é assim que a gente vai melhorando. Sim, é assim que a igreja vai crescendo, é assim que os cristãos vão melhorando. E vou perguntar, aunque fujamos um pouco do tema de Gênesis, mas vou perguntar, porque à vontade. Tenho assim, muita curiosidade. O que o senhor acha da condução da igreja agora nos últimos tempos? O senhor pensa que a igreja está ganhando mais popularidade ou está
perdendo mais fieles agora, né, nesses tempos? Olha, são dois processos, né? Existe um processo de diminuição e existe um processo de melhoramento. É isso que a gente percebe. É como se a igreja estivesse passando por um processo de purificação, entendeu? Os católicos que estão ficando, a gente vê uma qualidade maior, entende? Porque o que aconteceu muito tempo? Era muita gente batizado, muita gente com sacramento, muita gente com a sementinha do catolicismo, né? Mas não vivia, não buscava, não participava, não estava ali no dia a dia da igreja, entendeu? Então essas pessoas a gente vê muito afastamento, indo para outras igrejas ou ficando em casa, caindo no ateísmo e tantas outras questões. E aqueles que estão ficando, a gente vê uma qualidade, a gente vê, né, os nossos movimentos, nossas pastorais, as pessoas enganjadas. É um processo muito bonito esse, né? Então são dois movimentos e talvez seja natural, né? Uma árvore, ela cresce, né? Quando chega um momento ela passa por uma certa purificação. Sim. Né? E a gente não tem que ter medo disso, né? Tem que viver esse processo desse tempo. E eu acho que não é sadio também a ideia da competição, né? Você querer competir com outras, você querer apagar a luzes de outras para poder brilhar, né? Nada disso é bonito, né? Sim, sim. Eu acho que a gente tem que viver esse tempo com amor, com profundidade, e daqui a gente vai colher muitos frutos para o futuro da igreja. Com certeza. Agora, padre, voltando um pouco ao tema do Gênesis, né? Eu estava assim reflexionando um pouco essa dualidade que, por um lado, temos a Bíblia, temos o livro de Gênesis, temos a criação, né? E, por outro lado, temos a questão científica, né? O que nós estudamos na escola, a teoria do Big Bang e tudo mais. A evolução do homem, que nós estamos aqui porque nossos parentes atrás eram praticamente macacos, né? E aí foram evoluindo cada vez mais. Sim. E assim. Mas também a gente pensa qual será a verdade mesma. Mas, independentemente de qual seja a verdade, nós temos que procurar pelo todo, pelo o que fala a Bíblia e também pelo fato científico, né? E não será mesmo que o fato científico também é uma criação de Deus, entende? Só que essa criação de Deus, cientificamente falando, está exposto na Bíblia de um jeito mais metafórico, de um jeito que simplifica tudo, porque, olha, nenhum livro vai aguentar tanta fala científica, porque ninguém vai entender e teria que ter muitos e muitos tomos dessa fala, né? Porque o tema científico é complexo. Então, o que você acha quando os fieles falam assim, oh, padre, qual é a verdade? Olha, a minha formação é em João Paulo II, né? Eu fiz o meu mestrado em João Paulo II, eu falo bastante. João Paulo II tem um documento, o Papa João Paulo II, chamado Fides et Ratio, Fé e Razão, né? E ele traz nesse documento uma expressão bonita de Santo Agostinho, né? A fé e a razão são duas asas que nos conduzem a Deus, né? Que nos conduzem aos céus. Então é assim que a gente acredita, né? Ou seja, a fé e a razão e a ciência. A igreja, ela está cada vez mais afirmando isso, cada vez mais buscando essa unidade, né? Não podemos rejeitar a ciência. Rejeitar a ciência é cair em um fundamentalismo, né, extremo, né? Você vai viver apenas na dimensão da religião, da fé. Isso é perigoso, né? Os fundamentalismos estão aí, né? E você viver só da ciência, você pode cair num racionalismo. E você vai justamente
acreditar somente em evidências e você vai perder toda a tradição religiosa, espiritual que nós temos, né? Então, sobre o Gênesis, né? É lógico que acreditamos que o autor sagrado, o objetivo do autor sagrado não era fazer ciência, entendeu? Exato. Então, o objetivo da passagem bíblica, né, do autor sagrado, não é fazer um texto científico, né? Mas é um gênero literário, uma construção teológica para falar de valores religiosos, né? De valores espirituais. Então, você pode ver que Deus criou, né, tudo em 6 dias, né? Ou seja, esses 6 dias é justamente uma forma de falar do processo, Sim. né? Que não foi criado tudo no piscar de olho, né? Ou no estalar de dedo, entendeu? Houve um processo bonito, né? Essa semana de criação fala justamente desse processo. Sim. Né? Mas olha aí, porque esses 6 dias, quando também não existia o tempo, a conta do tempo não existia. Não existia a conta dos dias, não existia a conta da semana, que temos meses, não existia janeiro, fevereiro. Então, por exemplo, a Bíblia fala dos dias, mas um dia, no tempo de Deus, pode ser 10.000 anos, sabe? Essa é uma questão que escutei aí. Ou que um dia, no tempo de Deus, é 1 milhão de anos. Então, é aí que essa simplificação do fato científico até o que fala a Bíblia pode ser nesse aspecto, sabe? É uma coisa assim para pensar um pouco. Sim. Então, é claro que o processo de evolução, né, ele é científico, né? A gente percebe esse processo de mutação nas espécies, né? É natural, entendeu? Mas olha uma coisa, assim como um pouco engraçada. O macaco sigue sendo macaco, entende? Por exemplo, o macaco que é macaco, ele não está evoluindo. Não estamos... A gente não está enxergando um macaco meio homem, sabe? Não temos uma espécie assim. Não temos um homem que está... um macaco que está virando homem agora. Então, também a teoria da evolução humana ou da espécie humana é justamente uma teoria. Não é um fato assim científico real, é uma teoria. Então, também é outra questão para nós pensar, olha, de onde nós somos? De onde fomos criados? Sim, sim. Com certeza, esse estudo, né, vai ajudar, né? Vai ajudar. Porque o objetivo da Bíblia não era isso, dizer como desenvolveu o universo, como desenvolveu cada ser, né? Quando foi criado, né? Não era esse o objetivo, né? E é claro que o estudo das espécies, né, tanto nessa teoria da evolução como em outras teorias, com certeza vai estar ajudando, né? Alguns casos específicos fica difícil de ver evolução, mas em outros a gente já percebe, né? Animais que não tinham certa tendências começaram a ter, né? Animais que não tinham certos órgãos, né? E começaram a ter, se desenvolveram, né? Animais que eram aquáticos, né? Começaram a desenvolver outras formas de viver, né? Então, esse processo é evidente, né? É evidente. Então, o objetivo da Bíblia não era falar de ciência, né? Então, quando a gente fala de uma evolução, de um processo evolutivo, um certo processo evolutivo nos seres humanos, isso não tem que nos assustar, né? Isso não vai negar a passagem da criação, né? Se de repente descobre, né, mais evoluções, né? Tudo isso vai só descobrindo a grandeza da criação de Deus. Uhum. Tudo isso vai só descobrindo a maravilha que é, né? A expansão que é do universo, dos seres, né? Das espécies, é grandiosa, né? E a ciência que vai entrar nessa dimensão e que vai descobrindo, né? Cada vez se descobre uma espécie nova, e se protege uma porque já está em extinção.
E assim vai, né? Eu acho que esse processo é muito bonito. A gente não tem que ficar preocupado, né? A ciência descobriu isso, nega agora, né? A passagem da criação, né? Não nega, mas pelo contrário, vai abrangendo mais, vai fazendo que o processo seja cada vez mais expandido, né? O processo de criação. Agora, tem outra questão aí no livro de Gênesis, que é a seguinte: Deus criou o homem, fala aí que o criou do barro mesmo. Só que também criou a mulher da costila do homem. Então, como que bota a mulher segundo uma posição inferior, sabe? Aí, o que acha dessa passagem da criação da mulher da costela do homem? Que Deus nos está falando para nós? Olha, a interpretação é diferente. A interpretação é muito bonita. Essa construção teológica aí é maravilhosa, né? A mulher, né? O homem foi criado primeiro, né? Certo? A mulher foi criada depois. Veja só a beleza, né? Ela não foi criada do calcanhar, dos pés do homem. E não foi criada também da cabeça do homem, entendeu? Ela foi criada da costela, foi criada do lado do homem, entendeu? Por isso que a mulher se torna companheira, né? Diz, olha, essa é uma companheira. Sim. Então, quando a expressão costela, a expressão do lado, né? Fala justamente do companheirismo, né? E é lógico, Jean, como a gente falou no começo, o Gênesis ele vai ser compreendido com o Novo Testamento. Aí a gente vem para o Novo Testamento quando Jesus fala do homem e da mulher, né? Que ele fala, o homem deve amar a mulher como Cristo amou a sua igreja e deu a vida por ela, entendeu? Ou seja, ela é companheira, ela está do lado, né? E completando com o Novo Testamento, né? O homem deve amar a esposa como Cristo amou e deu a vida por ela, né? Veja o complemento. Sim. Tanto que é uma mensagem profunda que fala, né? Agora, o pecado original foi culpa de quem? Olha, é uma discussão que dá para muita piada, sabe? Só que eu acho assim, uma coisa também, uma alegoria, um sentido figurado da corrupção do homem em geral, não discriminando se é homem, se é mulher. O fato é único, é o pecado mesmo, sabe? Então, para mim, essa concepção de quem foi a culpa, nossa, foi a culpa da mulher, foi que ela pegou a maçã, sabe? Ai, porque o fato de estar jogando a culpa no outro, né? Já é uma fraqueza, né? Exato. Né? O homem jogou para a mulher jogou para a serpente. Mas, na realidade, fala da liberdade humana, né? O homem, com a sua liberdade, ele optou, né, a se afastar de Deus, né? A não fazer a vontade de Deus, né? E aí eu acho que aí é o pecado, né? Então, a gente não tem que jogar a culpa num no outro, mas é assumir mesmo, né? Assumir a nossa culpa, nos arrepender e seguir em frente, seguir de cabeça erguida. Exatamente. Olha, tem outra passagem interessante do livro de Gênesis, que é a construção da Torre de Babel. Aí conta que era um rei, né? É a ambição humana, né? A ambição de querer fazer as coisas mais grandes, chegar até o céu, desafiar a Deus. É isso mesmo, é um desafio, né? Eu vou chegar até o céu, até onde está Deus. Eu vou fazer o negócio mais grande que tiver, eu vou competir com Deus. É assim? Eu acho que a grande mensagem é essa, né? É uma mensagem importante, ou seja, nós não devemos seguir sem Deus, né? Não devemos nos opor a Deus, né? Nós devemos
No caso aí foi a construção da torre, né? Mas a gente pode falar de outras construções, né? Nós não podemos construir, né? Querer construir a nossa vida sem Deus, né? Construir a nossa família sem Deus, né? Construir nossas realidades empresariais, né? E construir sem Deus, quando falamos construir sem Deus, né? Eu gosto de aprofundar mais, né? É construir sem o amor, né? Construir seus valores, construir sem a ética, né? E assim depois essa construção vai de água abaixo. Você lembra da passagem da casa construída sobre a rocha e sobre a areia? Sim, sim. É semelhante, entendeu? Então nós devemos construir sobre a rocha, essa não passagem sobre a areia. Foi no Novo Testamento, Novo Foi com Testamento. Cristo que... Exatamente, foi ele que contou essa expressão, né? Falando a respeito da obediência e de fazer a vontade de Deus, né? Em cima da expressão, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, né, entrará no reino dos céus, né? Mas aquele que coloca em prática, né? E aí ele fala do prudente e do imprudente, né? Do sábio e o não sábio, né? O prudente, o sábio, é aquele que constrói a casa sobre a rocha. Essa expressão aí fala um pouco também, completando a construção da Torre de Babel. Aí depois vira uma confusão, né? Ou seja, depois vem tudo de água abaixo. Por quê? Porque nós construímos sem Deus, sem a sua palavra, né? Exatamente. E outra passagem que é bem controvertida é Noé. Noé, né, que começou aí fazendo a barca, ele era bem disciplinado, ele não sei se se comunicava, mas ele seguia direito a palavra de Deus. O que Deus falava para ele cumpria. Então, aqui são duas perguntas. Uma pergunta é sobre realmente Deus, nesses tempos, nos antigos tempos, falava mais com o homem mesmo? Será assim? Que agora, ou nós, agora nesses tempos modernos, a gente não está sabendo escutar Deus? Será assim? Porque antes parece que Deus dava instruções e o povo cumpria. Sim, claro, nós não podemos negar a voz de Deus, né? Nós não podemos negar a palavra de Deus, a comunicação de Deus para com o homem, né? Agora, às vezes, a linguagem, né? A forma de se falar, né? É que às vezes muda de pessoa para pessoa, né? E de tempo também da Sagrada Escritura para outros tempos, né? Às vezes a pessoa escutava a voz de Deus vinda dos céus, né? Às vezes escutava a voz de Deus por meio de um anjo, às vezes escutava a voz de Deus em sonhos, né? Visões. Como o que aconteceu com Abraão, né? Que ele quase sacrifica seu próprio filho. Seu próprio filho. Fazendo a vontade de Deus. Só que aí Deus já aprovou a fé de Abraão, né? Os estudiosos bíblicos dizem o seguinte, que provavelmente Abraão ainda não tivesse ainda uma fé pura, entendeu? Porque naquele tempo tinham as religiões, né, que realmente faziam as ofertas a Deus, oferta de animais e às vezes oferta até das crianças, entendeu? De filhos, entendeu? Então os estudiosos falam que provavelmente Abraão, né, ainda tinha um pouco essas influências, né, de ofertar o filho para Deus. Não que Deus tenha pedido essa oferta do filho, né? E aí está o bonito, né? Quando ele foi levar o filho, nessa experiência de levar o filho, é que ele escuta a voz de Deus, né? E aí é que ele recebe essa clareza, né? Que Deus é o Deus da vida e não aceita sacrifício de seres humanos, né? Então essa passagem ela é fundamental até hoje, né? Deus é o Deus da vida. E tudo isso, esse Deus da vida, ele vem desde Abraão, depois até Cristo. Você vê a passagem de João 10:10, né? Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância.
Então, essa linha do Deus da vida, ela começa ali, entendeu? Então, é uma das passagens fundamentais para se perceber, né, a imagem, a visão de Deus dos cristãos e do povo de Israel. Sim. Agora, padre, seguindo com a linha de... Não, antes que nada, está me avisando aqui que já temos um tempo e não estou dando... Não estou cumprimentando o meu auspiciador, que é Tertúlia Café. Depois, padre, eu convido você a tomar um cafezinho com o café do Tertúlia, que é um café maravilhoso. Está aí na 108 Norte, Tertúlia Café, um dos melhores cafés aqui de Palmas, que tem um ambiente maravilhoso. Você pode ir, fazer negócios, ter parceria com eles. Eles entregam um serviço buffet também, se você quiser fazer um evento, matrimônios também, tem um segundo andar lindíssimo. Então, a Tertúlia Café é uma alternativa para você curtir realmente o bom de café e fazer algum evento lá. Tertúlia Café, na 108 Norte. Muito bem, eu estava tomando água, agora traz o cafezinho. Sim, agora que eu vou... Pronto, aí está pronto. Eu vou tomar o cafezinho. Padre, eu estou assim... muito encabulado com nossa fala, porque faz muito tempo que não falava. Uma coisa tão interessante, e eu queria perguntar assim, no Antigo Testamento, não lembro em qual, mas tem muitas passagens que falam da adoração de imagens. Por exemplo, antigamente era a adoração do becerro, o famoso becerro de ouro que o povo adorava, né? Então, isso vem de uma cultura pagana. Inclusive, a mesma Bíblia fala que de uma cultura pagana, que é a adoração de certas imagens como deuses. Agora, a Igreja Católica também tem essa costume de botar muitas imagens de Maria, de Cristo crucificado, de santos, etc., né? Que o senhor pode nos falar sobre essa questão? Adorar imagens é bom? Faz bem? Ou não? Ou a gente sempre tem que ter presente que a adoração tem que ser do coração, só para ter alguma imagem como de referência? Começando com a palavra adoração, né? Adoração somente a Deus, né? A passagem é muito clara, né? Adorarás ao Senhor teu Deus, né? Então, quando, no caso das imagens católicas, né, não nos referimos como adoração. Existe uma outra palavra que é veneração. Veneração. Né? Exatamente. Que é uma espécie de reverência menor, né, do que a adoração. A adoração é aquela entrega maior que é somente a Deus, né? E no processo bíblico, né, você comentou, o povo de Israel ele rejeitou, né, as imagens chamadas de ídolos, né, que eram dos falsos deuses, né? Você citou aí o caso do bezerro de ouro, era um exemplo, né? O bezerro de ouro não era só uma imagem de um bezerro de ouro, né? Ele representava um Deus, entendeu? Que era adorado e assim sucessivamente. Então é lógico que o povo de Israel rejeitou essa imagem, né? E tantas outras imagens de ídolos, né? Agora, as imagens que a gente chama de imagens sagradas, né, para nós, né? Ela vem desde a Bíblia até o catolicismo, até as que a gente tem hoje, né? Não de adoração, mas de veneração, de lembrança, de símbolo e sacramental, que eu vou falar um pouquinho. Exemplo de imagens na Bíblia, né? No povo de Israel no Antigo Testamento. Um dos exemplos é a imagem da serpente de bronze, né? Moisés, ele fez essa imagem, mandou fazer essa imagem da serpente de bronze. E quando o povo de Deus, né, olhava para a serpente de bronze, né, eles eram curadas da mordida das outras serpentes de verdade que apareceram no deserto,
né? É um exemplo. Outro exemplo é o templo do Templo de Jerusalém, né? O Templo de Salomão. Tinha imagem de anjos, tinha imagem de plantas, de leões, né? E assim sucessivamente. A gente chama isso de sacramental, ou seja, é um sinal da graça de Deus, né? O sacramental está presente na Bíblia inteira. Por exemplo, a sombra de Pedro curava, entendeu? O lenço dos apóstolos também curava, né? O manto de Jesus também curava, né? Jesus usou também da lama para curar o cego a vista do cego, né? Ou seja, o uso da matéria como instrumento da graça de Deus é comum, entendeu? É o que nós fazemos hoje, né? Também é o uso da matéria, ou seja, aquela imagem ela não é um Deus, mas ela é um sinal da graça de Deus, ela é um instrumento da graça de Deus para que possa atingir as pessoas, né? Então, nessa perspectiva, a gente pode usar tranquilamente, né? Não como um Deus, não como um ídolo, né? Para adoração, né? Mas como sinal da graça de Deus para que a gente possa venerar e assim também experimentar a graça de Deus através daquela imagem. Esse é um processo de sacramental, né? Entendi. Tá. Então, a gente estamos aqui falando com o padre Geraldinho. É muito interessante essa conversação, esse bate-papo aqui de fé, espiritualidade e religião. Só que o tempo aqui passa assim, ligeiro, e a gente parece que não consegue falar todos os temas que tínhamos em pauta. Mas eu quero perguntar para o senhor uma última coisa, algo mais motivacional. Que o senhor falaria para quem está começando? Como eu me boto de exemplo, porque chega um momento que nós queremos saber muita coisa de religião, queremos pegar mais o jeito espiritual, saber mais de Deus, conectar mais com Deus, com Cristo. Que falaria para essas pessoas que estão em búsqueda de fé, de espiritualidade, de uma religião também, ou de conectar com outras pessoas, como lá na capelania do HGP ou na igreja do Maria... Para o Coração de Maria. Coração de Maria. Que falaria para essas pessoas diretamente nessa câmara? Olha, partilhando a frase, Jean, que você colocou no banner, né, de divulgação aqui do nosso podcast, a frase que Deus colocou no meu coração, né? A fé deixa o ser humano mais humilde, mais forte, mais livre, né? Potencializa seus talentos e o torna melhor, né? Então, é isso que eu desejo para você, que você possa buscar essa fé, né? Que você possa abrir o seu coração para essa graça de Deus, para que possa cada vez mais deixar você mais forte, mais livre, mais humilde e potencializar os seus talentos. É isso que Deus realiza na nossa vida, né? Então, desejo essa fé para o seu coração. Então, busque, né? Você pode buscar uma paróquia, busque uma igreja, busque um diretor espiritual, né? Busque alguém que possa ajudar você a se encontrar. Leia a palavra de Deus, que é fundamental para que você possa achar esse caminho de fé no seu coração. Nessa fala de talentos do homem, o Senhor também tem talentos, não é? Assim? Então, isso mesmo. O Senhor pode nos mostrar um pouquinho de seu talento para nós curtir? Claro. Meu primeiro violão eu ganhei com 15 anos de idade. E minha influência musical, Jean, interessante, lá em Xambioá, que é a cidade que eu tive toda a minha vida de juventude, né? Lá tem um alto e a igreja fica bem no alto, né? Bem no alto assim da cidade, no monte da cidade. E a igreja tem aqueles fones, né? Aí logo cedo eu já escutava, né, o sino tocando e as músicas do Padre Zezinho, né? Então a música já começou a me marcar, né? E com meus 14, 15 anos eu ganhei o meu primeiro violão. E de lá para cá nunca mais parei de estudar música, de cantar, né?
E hoje eu conduzo o projeto de música, né? O projeto musical Exaltemos, né? Que é um projeto de cursos de violão e teclado que eu aplico aqui em Palmas. E também o projeto de shows, né? Com a banda Exaltemos. Nossa. Então, você convida para os jovens quem queira participar nesse projeto musical de vocês? Pois é, você que deseja participar do nosso projeto, aqui nas paróquias do centro de Palmas, você pode procurar, né, o nosso trabalho de cursos de violão e teclado. Pode entrar no nosso Instagram, @PEGeraldinho, né? E você que é aí de Xambioá, né? Dia 26 agora eu vou estar lá com o show Exaltemos, o show no evento maravilhoso lá na Beira Rio de Xambioá, chamado Aviva Xambioá. Dia 26, à noite, um show todo especial. Nossa, vamos estar de olho com esse convite, porque vou precisamente procurar Xambioá no mapa para fazer um tráfego pago especificamente para lá. O senhor ser visualizado. Essa música não é minha, né? Eu vou estar lançando a minha primeira música, meu primeiro single, agora no final do ano, né? Juntamente com o meu segundo livro, né? Vou estar lançando no final do ano. Mas essa música faz parte do meu repertório de shows, né? Nossa. A música do Frei Gilson. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu é o meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Muito bom, padre. Eita. Bom demais, parabéns para você. Obrigado. Nossa, o senhor vai ter muito sucesso com música e vai ter muito sucesso com seus projetos futuros, com certeza. Amém. Então, nós, gente, estamos já finalizando outro podcast aqui. Temos a fortuna de ter o padre Geraldinho aqui nos estúdios. E você que está em casa, continue estudando, continue se perguntando muita coisa. Leia a Bíblia, certo? E pois esse é o caminho que nós todos precisamos. Nós fortalecer por dentro, nós fortalecer espiritualmente. E que melhor que com a ajuda dos padres aqui, do padre Geraldinho, e com a companhia também de música apropriada para essas circunstâncias. Então, gente, muito obrigado pela sua assistência e será até um próximo podcast. Até a próxima. É isso aí.